seja bem-vinda a mais um episódio aqui do Cantares 4. Antes desse vídeo começar, né, eu gosto de falar que agora a gente se tornou melhores amigas. Nesse exato momento nós somos melhores amigas, mas nós somos melhores amigas sinceras umas com as outras. A gente não é aquelas melhores amigas falsas, tá bom? Bom, hoje o assunto eu vou até correr, cara, porque hoje o assunto ele vai ser transformador, ele vai edificar a sua vida e vai mudar o teu caráter, junto com Deus, né? Porque eu sozinha não consigo fazer isso. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o termo que a gente usa, que se chama pagar na mesma moeda. Você com certeza já decidiu pagar alguém na mesma moeda, ou você já recebeu o conselho de alguém pra falar: ô filha, ele te tratou mal, por que você não trata ele na mesma moeda? Bate nele, se ele te bateu, bate nele de volta. Vamos dar um exemplo básico, vai. A pessoa, ela começou a gritar com você em algum lugar. O que geralmente nós seres humanos fazemos? A gente paga na mesma moeda. Se ela tá gritando comigo, eu vou gritar com ela também. E bom, eu não tô aqui pra te ensinar a fazer isso. Eu não concordo com isso. Por mais que seja algo difícil, de muitas vezes a gente querer também pagar na mesma moeda, às vezes a gente não conseguir se segurar, de você saber que você tem que tratar a pessoa bem, mas quando ela te trata mal, você quer tratar também. E leva um tempo até a gente processar isso, né? Cara, é incrível que o cachorro é sempre assim. Quando começa a gravar vídeo, o cachorro da vizinha começa a latir. Gente, será que ele é anticristo? Amiga, quando você trata alguém na mesma moeda, quando a pessoa te bate, você bate nela de novo, isso não vai trazer transformação nenhuma pra você. Para pra pensar. Vamos dar um exemplo que, sei lá, eu tô no meu trabalho e tem outras pessoas trabalhando comigo. Eu vou e brigo com outra colaboradora, com outra funcionária. E ela vai e grita comigo, aí começa aquele charme, aquela gritaiada, uma batendo na outra. O que você acha que as pessoas vão pensar de mim? As pessoas vão aplaudir aquilo? Mas se você parar pra pensar, quando você é grosseira com uma pessoa, você grita e bate numa pessoa, isso não fica legal pra você. Suja a sua reputação, suja seu nome, você fica falada no lugar. E tem gente que lembra das coisas que você fez, por mó tempão. Igual, por exemplo, eu lembro da minha época de escola, né? Eu estudava no noturno. Duas meninas pegaram pra brigar na porta da escola. O pessoal gravou, falou um monte, fez um monte de vídeo. E hoje em dia se eu olhar pra aquela menina, eu vou lembrar das coisas que ela fez. A menina bateu na cara da outra, elas foram parar debaixo de um carro praticamente. Aí se falar o nome da menina pra mim, eu vou lembrar do que aconteceu. Então entenda, quando você cisma, quando você quer tratar a pessoa da forma que ela te tratou, sendo de forma ruim, amiga, isso só vai te sujar. E o que eu gosto de falar, principalmente as pessoas que são cristãs, é um pouco mais pesado, né, pra gente, se a gente trata uma pessoa de uma forma mais pesada. Porque se eu falo pra todo mundo que eu sou cristã, se eu falo, eu sigo a Deus, eu não faço isso, falo pá, só que aí eles veem eu brigando com outra menina, eles veem eu gritando, falando mal de outra menina, fofocando de outra menina, o que eles vão pensar de mim? Só que não de mim, o problema não tá no meu nome, o problema tá no nome de Deus. Sabe? Então, se eles veem brigando com outra menina, vai sujar não somente meu nome, mas o nome de Deus. E isso é muito mais, sabe, rígido. Porque eu não quero sujar o nome de Deus. Quantos cristãos a gente vê que fala, mas vai ver, tá bebendo, vai e fala de Deus, vê e tá enchendo a cara, tá transando com várias pessoas no mesmo dia? A gente precisa de um despertar, porque a gente... Dane-se, se for o meu nome, sujar o meu nome, dane-se. Mas agora, quando eu falo publicamente, gravo esses vídeos, falo que... Dá uma olhada aí nos vídeos, que eu vou falar de vários assuntos, assim, polêmicos. Aí a pessoa vai ver eu fazendo aquilo que eu digo que nos vídeos que não era pra fazer. É como se eu impedisse as pessoas de acessarem a Cristo. Falar, puta, essa menina, ela não... Ela fala de Cristo, mas Cristo não mudou nada na vida dela. Então, eu não quero conhecer esse Cristo, não. Agora, quando a gente age com amor, com o espírito de mansidão, o trem é outro. Porque aí vai vir uma menina gritando na tua cara. Esses dias eu vi uma menina que ela tava trabalhando normal e do lado dela tinha acho que era uma outra funcionária ou então a patroa dela. Tava gritando no ouvido dela. Tava fazendo assim, apontando. E ela só continuando digitando. Tudo bem, tá? Digitando. Ela teve a calma, ela teve a paciência, ela teve a mansidão. E isso exala muito mais o nome do Senhor. Aí já mostra o outro caminho, as pessoas falam, caraca, como que ela consegue? E quem muda o nosso caráter, quem molda o nosso caráter é o Espírito Santo. Amiga, você já parou pra perceber que tudo isso que passa no jornal, assassinato, assalto, etc, qualquer coisa de ruim, você consegue perceber que essas coisas acontecem pela ausência do amor? As pessoas não amam mais. Olha isso aqui. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, versículo 7 e 8. O que dá pra entender disso? Fala pra mim, amiga, o que dá pra entender disso? Ele tá falando que Deus é amor, porque quem ama conhece a Deus. Cara, esses dias não, na verdade todos os dias eu oro sobre isso. Eu falo, Senhor,
me faz amar as pessoas. Porque sem o amor, de nada vale. Na própria Bíblia fala, ainda que eu distribua todos os meus bens. Presta atenção, amiga, presta atenção. Entre os pobres, entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, isso de nada me valerá. O que adianta eu gravar esse vídeo e não pensando em você? O que eu oro é para que Deus me faça te amar, faça amar você. Você que tá assistindo esse vídeo. Eu peço para que o Senhor venha me transbordar de amor, para que eu ame as pessoas. Ame a tanto de entregar o meu tempo pra conversar com alguém que tem depressão, que precisa desabafar. Às vezes a gente, igual eu falei, tá todo mundo ligando pro própria vida. Sem amor, de nada vale tudo que a gente vive. E certa vez, eu orando sobre isso, o Senhor me falou assim, Giovana, se você quer amar mais as pessoas, você precisa primeiro me amar, porque eu sou amor. Automaticamente, quando a gente começa a amar o Senhor, estar mais perto dele, amar e obedecer ele, porque amor também é obediência. Quando a gente ama ele, se aproxima dele, a gente busca ser igual a ele. Dia após dia, você deve entender o que eu tô falando. A gente vê dias após dias o como a gente precisa ser igual a Cristo. E quando a gente, vê na Bíblia que as pessoas da época de Jesus não encostavam em mulheres que estavam sangrando, que não encostavam em pessoas impuras, que só de ver praticamente as pessoas, eles teriam que tirar suas roupas e lavar, porque falar, você é impuro. Só que quando a gente vê Jesus encostando nas pessoas de lepra, Jesus curando essas pessoas impuras, encostando nelas, isso só cresce o desejo dentro da gente de ser igual a ele. Você acha que Jesus pagaria na mesma moeda? Enquanto as pessoas estavam batendo, humilhando, cuspindo na cara dele, fazendo tudo, levando ele pra cruz, pegando ele lá, ele só falava, meu Senhor, me desculpa porque eles não sabem o que estão fazendo. E isso é tão poderoso, cara, porque Jesus morreu por aqueles que mataram ele. E hoje a gente tem uma vida livre, cara. Hoje a gente pode ter acesso a Deus. Eu posso ter acesso a Deus aqui na minha casa agora. Ele tá dentro de mim, dentro do meu quarto. Eu não preciso ir a um lugar específico, um horário específico. Então, amiga, é automático. Se você quer amar mais as pessoas, se você quer amar, se entregar mais, fazer mais coisas boas, se aproxime de Deus. Porque quando a gente se aproxima, gera um desejo de ser igual a Ele. Pessoas que fazem o mal, pessoas que têm um interior impuro, são ausentes de Deus. Porque Deus é amor. Só que isso não significa que, Giovana, então se eu me aproximar mais eu vou ficar perfeita. Amiga, a gente nunca vai ficar perfeita. A gente sempre vai ter erros dentro da gente, até porque a gente nasceu já pecando, né? Mas o que vale é a gente sempre se render aos pés do Senhor e buscar isso. Amiga, seja diferente nesse mundo, cara. Seja diferente nesse mundo. Quando eu falo pra você não pagar na mesma moeda, não é você ser otário, mas é você fazer aquilo que Jesus faria naquela situação. Eu conheci Jesus com meus 16 anos, e com 16 anos e meio, eu realmente fui levando as coisas a sério, meu caráter foi mudando, e parece que foi tudo muito rápido pra mim. E o pessoal da minha escola, na época de escola, eles meio que acompanharam isso, porque uma fase eu tava mundana, falando um monte de palavrão, fumando pod pra caramba, e outras eu tava diferente. Era só na minha, além da Bíblia, indo com camiseta cristã, e pregando o evangelho muitas vezes que tinha oportunidade, sabe, na hora de apresentar o trabalho? Então, às vezes eu ia lá e falava de Deus. Só que, cara, na minha escola tinha umas meninas que, pelo amor de Deus, Jesus me abençoe, porque naquela época foi difícil. As meninas, elas olhavam com cara feia pra mim, falavam mal de mim. Às vezes eu ouvia uns... Sabe quando a pessoa, tipo, você fala alguma coisa e você finge que não escuta, sabe? Por exemplo, eu tô aqui conversando e a pessoa que eu tô falando mal tá meio que na minha frente, só que eu penso que ela não tá escutando. Então, e eu falava assim, Senhor, como assim? Isso, eu não acho certo isso, pai. Como que eu vou tratar essas meninas que ficam olhando pra mim com cara de bunda? E eu sempre tive essa frase na minha cabeça de fazer aquilo que Jesus faria, sabe? Ele falava assim, Giovana, olha pra essas meninas, mesmo ela falando mal, não faça isso. Então Deus falava assim, filha, o que Jesus faria? O que eu faria nessa situação? Eu faria, tá bom, o Senhor trataria com amor, porque o Senhor é amor. E ele falava assim, Giovana, pega algo que você realmente gosta dessa menina. Eu falei, nossa, pai, eu acho o cabelo dela muito lindo. E o cabelo dela era muito lindo mesmo, era grandão, era liso, era muito lindo. Aí ele falou, filha, elogie ela, mostre amor. Tá bom. Aí certo dia a gente tava descendo pro recreio, isso eu estudava de manhã. Eu tava descendo pro recreio com meus amigos. Aí sabe quando a gente passa na frente assim da pessoa, sabe? Passou na frente e eu vi que ela soltou algum comentário ruim meu, só que eu não lembro desse comentário. Graças a Deus, eu não lembro.
Eu amo isso, cara. Aí Deus falou assim, Giovana, é agora. Falei, é agora, vai. Aí, do jeito que eu saí na frente dela, ela veio atrás de mim. Aí eu fui e esperei ela andar. Aí eu virei pra ela e falei assim, amiga, seu cabelo é muito lindo, cara. Aí eu lembro da cara dela mais ou menos assim, tipo, ela tinha acabado de falar mal de mim. Ela ficou tipo assim, ó. Obrigada. Tá. Que não! Então, escolha amar as pessoas. Mostra o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é amor. Não é nunca sobre pagar na mesma moeda. Jesus nunca vai falar pra você pagar na mesma moeda. Vai ter uma parte que Jesus vai falar assim, um novo mandamento lhes dou. Presta atenção, amiga, presta atenção no que eu vou falar agora. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que vocês também amem uns aos outros. Presta atenção no que ele vai falar agora. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns pelos outros. Aqui ele tá falando, quando você trata alguém com amor, você mostra a mim, Giovana. Você mostra a mim, Gabi, Júlia, Paula. Quando você trata as pessoas com amor, você é como se fosse uma seta que aponta pra Cristo. Cara, quando você trata, vamos falar de reputação então? Quando você trata as pessoas com amor, você é olhado de forma diferente. As pessoas te tratam com respeito. Eles não vão querer brigar com você. Quando você trata as pessoas com amor, quando você se permite ser um instrumento de amor, cara, vai surgir tantas oportunidades pra você, você vai ser uma referência pras pessoas. E é isso que o mundo precisa hoje em dia, cara. Mano, esses dias eu detesto ver jornal, só que eu tava tomando café da manhã e tava vendo. Mano, a menina ficou... Que raiva, velho, isso dói meu coração, meu. A menina, ela tinha minha idade, ela foi estuprada. Sabe, ela ficou presa não sei quantos dias. Que ridículo! Isso é ausência de Deus, é falta de Deus no coração da pessoa. Então, amiga, se você acha injustiça tudo isso que acontece, de estupro, de assassinato, de roubo, de pessoas boas levando mal, sofrendo mal, então mude você. Em primeiro lugar, comece mudando você, porque as pessoas vão se inspirar em você. Então, quando você evita retrucar, bater na mesa, gritar, bater em alguém, você tá mostrando para as pessoas que estão ao seu redor, pros seus filhos, pros seus pais, que é muito mais bonito, é muito mais elegante a gente tratar as pessoas com amor. E essas pessoas vão olhar pra você e vão querer ser iguais a você. Eu conheço uma amiga minha que ela se chama Lara. E essa menina, ela é uma mulher, né? Eu podia ver o espírito dela, um espírito de mansidão, de calma. Ela era tão feminina, eu falo pra ela, amiga, você é tão feminina. Sabe quando você olha nos olhos da pessoa e você vê o amor? Ela não sabe disso, mas ela foi uma inspiração de mudar de caráter, de querer servir mais. Cara, é muito importante porque as pessoas estão olhando pra gente. Principalmente você que é cristão. As pessoas olham pra você. Adoro contar essa história. Eu tava na sala de aula, você sabe que escola, né? Na minha época de escola não podia beber refrigerante, nada, não podia comer na sala. E a minha amiga na minha frente, a Mari, ela foi e abriu uma latinha de coca e eu sentava atrás dela. A gente tava na resenha e tal. E isso a professora já sabia que eu era cristã. E ela foi, pá, e abriu a latinha na sala de aula de coca. Aí a professora virou assim, um silêncio total. Quem abriu essa latinha? E a gente sentava na parede, né? Então, tipo, tinha janela pra rua lá. Aí a gente fez assim e tal, aí eu virei assim pra janela lá fora, né? Pra falar, ó, o barulho foi lá fora. Só que aí a Mari foi e falou, fui eu. Ela fez assim, ó, fui eu. Aí a professora, ela foi realmente assim, ela... Giovana! Você é cristã e tá mentindo! Na frente de todo mundo. O pessoal começou a rir, não sei o que. Aí o meu amigo atrás começou a falar, Beline, você é cristã, não sei o que. E cara, eu senti, tipo assim, levando um tapa na cara do Espírito Santo. Falei, ixi! Aí o Espírito Santo falou, Giovana, olha, minha filha amada, cuidado. Aí eu lembro que no dia seguinte eu fui pedir perdão pra ela e ela não aceitou. Aí eu falei, Deus, meu papel eu fiz, tá bom? Me arrependi de coração, pedi desculpa pra ela. Agora se ela é ignorante, problema dela. E outro ponto que Jesus também me ensinou. Sabe quando a gente fica com raiva de alguém? Geralmente é no trânsito, né? Que as pessoas sentem raiva. Ah, você tá muito devagar! E sabe o que Cristo me ensinou a ver? É você tentar enxergar o que tá acontecendo na vida de uma pessoa. Então, por exemplo, a pessoa tá dirigindo um carro à sua frente porque talvez ela esteja com o banco do lado, um bolo.
Aí ela tá dirigindo devagar pra não amassar o bolo. Olhar pras meninas que falavam mal de mim, eu já tenho uma outra perspectiva. A gente não sabe o que acontece com a pessoa que fala mal da gente. Às vezes tá falando mal de você porque quer tirar onda. Mas agora, às vezes pode ser que essa pessoa que tá falando mal de você, ela tenha inveja de você. Ela tenha baixa autoestima. Às vezes essa menina que fala mal de você, que não gosta de você, ela pode ter baixa autoestima. Aí você pode falar, ai, Giovana, o problema é dela. Você acha legal ter baixa autoestima? Porque eu, particularmente, das vezes que eu chorei em casa de não gostar do meu rosto, de não gostar do meu corpo, do meu cabelo, eu lembro das vezes que eu chorei por isso, eu não tava gostando disso em mim. Então por que quando a outra menina talvez tenha baixa autoestima, seja insegura com ela mesma, por que você acha legal isso nela? Por que você acha isso tanto faz? Por quê, amiga? Por quê? Você não gostou se você passou por isso? Então por que você acha legal ela sentir inveja de você? É pra você crescer? Cara, eu falo isso pra você, mas eu falo antes isso pra mim. Sabe o que falta na gente ao pensar nisso? É empatia. Vamos orar por ela? Talvez você não precisa nem ter contato com ela, só se o Espírito Santo te pedir mesmo. Mas vamos orar pela baixa autoestima dela, vamos dar elogios autênticos pra ela. Essa menina que é insegura tem com certeza um ponto que você acha bonito nela. Analise, se não tiver, se esforça pra ver. Sabe, elogios, cara, elogios mudam a vida das pessoas. Às vezes eu acordo e falo assim, Deus, eu quero elogiar mais as pessoas. Você não gosta de ser elogiada? Eu amo ser elogiada. Então por que a gente não elogia mais as pessoas, sabe? Seja diferente, amiga. Enquanto o mundo fala pra você tratar na mesma moeda, não seja assim. Então ore pelas pessoas que falam mal de você. Entregue a elas o que elas não estão esperando. E há uma parte da Bíblia que fala assim, vocês foram chamados para liberdades, irmãos. Porém, não usem... Presta atenção, amiga. Porém, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só mandamento. E qual que é o mandamento? Ame o seu próximo como a si mesmo. Pare de olhar só pra si. Vamos olhar ao nosso redor? Vamos espalhar amor? Ele tá falando aqui, vocês têm liberdade de fazer tudo o que quiser. Mas use a sua liberdade para mostrar amor, para ser servos com amor, a servir com amor. Porque a lei se resume em amor. E Deus é amor. Tá vendo como que tudo se encaixa? O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Cara, é muito forte isso. Ame a si mesmo. Ame ao próximo como a si mesmo. Há uma parte que fala assim, não se preocupe com o seu próprio bem, mas com o bem do próximo. Então eu deixo pra você o versículo 1 Coríntios, capítulo 13, do 4 ao 7. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se afuna, não se ensorbedece, etc, etc, etc. Vai falar tudo aqui do que o amor é. E ora por isso, tá bom? Não adianta a gente querer amar e não buscar a ajuda de Deus, porque Deus é amor, então Ele sabe como amar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou a Ele seu Filho unigênito para que todo aquele que nele queira não pereça, mas tenha vida eterna. E isso é o coração do Evangelho, isso é o Evangelho resumido em uma só frase. Então, eu peço, amiga, ame aquela menina que fala mal de você. Ame aquele parente que fala mal de você e quer ver o seu mal. Amem e orem por aqueles que querem ver o seu mal. O amor, ele é a melhor resposta que você pode entregar pra alguém. Amiga, eu te amo. Mas saiba que Jesus te ama muito mais.